Oi, gente, bom dia. Apareçam aí. Vocês vêm. Deixa eu pegar aqui o livro. Vamos ver, estamos na página 390 do livro físico. Deixa eu ver se acham aí. A gente vai começar da parte apresento aqui o sonho das flores. Veja se todo mundo se acha. Podemos, então? Se alguém souber o número do PDF, vocês colocam aqui. Beleza. Aqui. Vou começar, tá bom? Apresento aqui o sonho das flores de uma paciente, que anunciei mais acima. Destaco nele tudo que deve ser interpretado sexualmente. Depois de interpretado, o belo sonho não agradou mais a sonhadora. Sonho preliminar. Ela entra na cozinha e repreende as duas criadas por ainda não haverem terminado de preparar o lanche. Nessa ocasião, vê muitos utensílios de cozinha grosseiros, revirados e empilhados para secar. Acréscimo posterior. As duas criadas saem para pegar água, e para isso precisam entrar como que num rio, que chega até a casa ou o pátio, que tem uma nota acrescentada em 1914. Muitos exemplos disso podem ser encontrados nos 3 volumes suplementares de Fix. Aqui. É outra nota, Bruno. Agora que eu li, eu falei, ué, agora sim, vi aqui o certo. Sobre a interpretação desse sonho preliminar que deve ser considerado causal. Eu falo, mas o que que ele tem a ver com isso? Deu até um bug aqui, tipo, não entendi. Daí, B. Sonho principal. Aí tem uma nota aqui, sua vida. Ela desce do alto, tem outra nota. Origem alta, nobre, desejo contrastante ao sonho preliminar. Tendo de passar por corrimãos ou cercas estranhas, que formam grandes quadrados e consistem em pequenos quadrados trançados. Outra nota. Uma construção mista que reúne 2 locais, o chamado sótão da casa paterna, onde ela brincava com o irmão, objeto de suas fantasias posteriores, e o pátio de um tio ruim que costumava troçar dela. O que seria troçar? Será que é tirar sarro? Tá? Parece, né? Mas a palavra troçar não conheço. Na verdade, não foram feitos para escalar. Ela se preocupa em encontrar apoio para o pé e se alegra por seu vestido não ficar preso em nenhum lugar e por ele permanecer respeitável ao andar. Que outra desejo contrastante com uma lembrança real da fazenda do tio, onde ela costumava se desnudar ao dormir. Na mão leva um grande galho, outra nota, como um ramo de lírios que o anjo tem na anunciação de Maria. Na verdade, como uma árvore densamente coberta de flores vermelhas, ramificadas e espraiada. Nota, para explicação dessa imagem mista, ver página 361, Inocência, menstruação, Dama das Camélias. Dão a ideia de flores de cerejeira, mas se parecem também com as camélias cheias, embora estas não cresçam em árvores. Durante a descida, leva primeiro um, depois repentinamente 2 e mais tarde novamente 1. Outra nota, referência ao número de pessoas envolvidas em sua fantasia. Quando chega embaixo, as flores inferiores já caíram bastante. Então, após chegar embaixo, vê um criado da casa que, ela diria, penteia uma árvore desse tipo. Isso é, com um pedaço de madeira, arranca tufos grossos de cabelo, que pendem da árvore como musgo. Outros trabalhadores cortaram esses ramos de um jardim e os deixaram na rua, onde ficam jogados, de modo que muitas pessoas os pegam. Mas ela pergunta se isso está certo, se é possível pegar um. Nota.
Se é permitido arrancar um, isso é, mas se masturbar. É uma expressão vulgar para masturbar-se, então, na língua alemã. No jardim se encontra um homem jovem, uma personalidade sua conhecida, um estranho, do qual ela se aproxima para perguntar-lhe como esses ramos poderiam ser transplantados para o seu próprio jardim. Outra nota. Há muito tempo, o ramo veio a apresentar o órgão genital masculino. Além disso, contém uma clara alusão ao nome de família. Ele a abraça, ela se debate e pergunta o que lhe vem à mente, se ele tem o direito de abraçá-la assim. Ele diz que isso não é errado, que isso é permitido. Nota, isso e o que se segue dizem respeito a precauções conjugais. Então, ele se declara disposto a acompanhá-la até o outro jardim, para mostrar-lhe como se planta e lhe diz algo que ela não entende bem. De todo modo, me faltam 3 metros. Depois ela diz, metros quadrados, ou 3 braças de terra. É como se ele exigisse algo em troca de sua solicitude, como se ele quisesse recompensar a si mesmo no seu jardim, ou burlar alguma lei, tirar vantagem daquilo sem prejudicá-lo. Se ele realmente lhe mostra algo, ela não sabe. O sonho acima, esse parágrafo foi acrescentado em 1925, que destaquei por seus elementos simbólicos, deve ser chamado de biográfico. Tais sonhos ocorrem com frequência nas psicanálises, mas talvez raramente fora delas. Aqui uma nota acrescentada em 1911, no parágrafo anterior. Um sonho biográfico análogo é o terceiro relatado entre os exemplos do simbolismo dos sonhos. Também o sonho que interpreta a si mesmo, relatado minuciosamente por Henke em 1910. Para outro, tem que ser lido de modo invertido, ver Stecker em 1909. Naturalmente, disponho de muito material desse tipo, mas sua exposição faria com que nos aprofundássemos demais na discussão das condições neuróticas. Tudo leva à mesma conclusão, isto é, de que não precisamos supor uma atividade simbolizadora especial da psique no trabalho do sonho, de que o sonho faz uso das simbolizações já contidas no pensamento inconsciente, porque devido à sua representabilidade e também porque, em geral, estão livres de censura, eles satisfazem melhor as exigências da formação do sonho. Acho que muitos sonhos, quando eles são relatados assim, eles provavelmente não são relatados por inteiro para não expor os pacientes, né? Porque às vezes a gente vê assim que talvez, não sei se um sonho só, mas eu sinto falta dele trazer mais dados assim da vida do paciente para que a gente pudesse interpretar melhor o sonho, porque para ele claramente faz sentido, né? Tá aqui. E aí tem a questão da língua alemã também, que às vezes a gente vai meio que perder um pouco disso, porque na nossa língua significa outra coisa. Mas vocês sentem falta disso, eu sinto falta de mais elementos aí de história do sujeito para entender. Não é que a gente não entende, quando a gente transporta para a nossa clínica, faz sentido, mas se tivesse uma história clínica, faria mais, igual você pensar na questão da Dora. Quando fala do sonho dela, tudo tem a história clínica, então aquilo passa a fazer mais sentido, né? Mas entendo que, para não expor as pessoas, isso foi guardado. Ó, vamos começar agora a representação por meio de símbolos no sonho e outros sonhos típicos, beleza? A análise desse último sonho biográfico é evidência que reconhecia a existência do simbolismo no sonho desde o início. No entanto, só vinha apreciar toda a extensão e importância à medida que ganhava experiência e sob a influência dos trabalhos de Stecker, sobre os quais preciso dizer algo aqui.
Esse autor, que talvez tenha prejudicado a psicanálise tanto quanto a beneficiou, apresentou um grande número de traduções inossuspeitas de símbolos, que inicialmente não tiveram crédito, mas depois foram confirmadas e tiveram de ser aceitas na maior parte. Não diminuo o mérito de Steckel com a observação de que a reserva e o ceticismo dos outros não eram justificados, pois os exemplos em que ela apoiava suas interpretações nem sempre eram convincentes, e ele se servira de um método cientificamente duvidoso. Foi pela intuição que Steckel chegou às suas interpretações de símbolos, graças a uma particular capacidade de entender os símbolos diretamente. Mas não se pode pressupor que todos tenham essa arte. Sua eficácia se esquiva a toda crítica, e, portanto, seus trabalhos não podem reivindicar credibilidade. É como se alguém baseasse o diagnóstico de uma doença infecciosa em impressões olfativas recebidas no leito do doente, embora houvesse clínicos com o olfato bem mais apurado do que outros, e que realmente eram capazes de diagnosticar uma febre tifoide pelo cheiro. Nossa, tão importante isso daqui da gente pensar nos diagnósticos de como eles são feitos hoje. Tem uma pessoa que eu conheço que ela trabalha com crianças que têm algum tipo de questão, assim, ela trabalha mais com crianças com autismo, mas acaba que entra outras crianças, e aí ela estava compartilhando comigo, assim, o quanto que ela vê diagnósticos sem medida, assim, né, muitos diagnósticos, muitos encaminhamentos, e aí quando eles passam a atender na clínica, vê que nem sempre faz sentido aquele diagnóstico, né, que às vezes não é bem aquilo, e ela fala, nossa, tem uma pessoa que ela dá o diagnóstico, provavelmente da área médica, ela falou que ela diz, né, que ela se gaba, assim, de, é só eu olhar que eu já sei. E aí entra nisso, assim, né? É só eu sentir o cheiro que eu já diagnostico. Parece que tem pessoas que se colocam nessa posição, de que sente o cheiro do autismo ou qualquer que seja ali a questão. E isso traz, não sei se vocês já sentiram isso, mas lá no comecinho, assim, para mim era muito difícil pensar em casos de neurose e psicose. Porque quando a gente se forma, né, em psicologia, na maioria das vezes, fica aquilo de vem com a ideia da psicologia, de que você tem que saber de imediato se trata de um caso de neurose ou de psicose, como se fossem caixinhas fechadas, e aí você tem que saber daquilo, você tem que diagnosticar o paciente e tratar a partir disso. Quando a gente aprofunda em psicanálise e vê que as coisas não têm necessidade de que seja dessa maneira. E aí, se você não sabe de imediato se aquele paciente é ou não é, e aí olha que importante, né? Porque assim, é ou não é, ninguém é alguma coisa, mas é como é tratado, né? É como se você não fosse uma boa profissional. E muito pelo contrário, às vezes a gente ter o respeito de entender quem é aquela pessoa, para depois pensar num diagnóstico, né, na lógica que a gente trabalha, é isso que faz sentido, mas não é isso que é colocado. Então, parece que você tem que olhar uma criança, um adulto e saber, bom, ele tem X coisa, e aí, nossa, isso te faz um excelente profissional. As pessoas que vão no psiquiatra, às vezes trazem isso, né? Ah, mas o psiquiatra, ele me atendeu e disse que eu tenho tal coisa. Mas como é que foi, né, a investigação? Não, entrei na sala dele, fiquei 3 minutos e meio, pronto, ele já me diagnosticou, ele já passou um tratamento, aí eu volto daqui a 6 meses. Ô, Bru, e na internet, né? Não sei se você viu a menina que abandonou o amigo lá na trilha. Sim, fiquei. Não sei do caso, mas vi memes em relação a isso. O que eu recebi de mensagem de amiga me mandando o vídeo dela e dizendo assim: amiga, o que ela tem? Pelo amor de Deus, essa menina não é normal. Ai, Vai saber, eu né? Vou saber, não sei, não conheço, né? E assim. Teve uma amiga que me mandou e falou: juro, eu mando print para vocês. Qual o diagnóstico? Diz que ela tem. Sim. E às vezes, claro que assim, uma vez que a gente trabalha com saúde mental, é óbvio que às vezes a gente vai conhecer, que nem falaram aqui, né, da questão do BBB. Eu não vi, nós 20 faz muitos anos que eu não assisto Big Brother. A Mi colocou aqui que tá rolando, então, um diagnóstico de uma moça
que a galera tá dizendo claramente que ela é autista. É óbvio que quando a gente trabalha com saúde mental, existem algumas características, alguns comportamentos que a gente pode até pensar, mas fechar um diagnóstico de alguém e dizer, fulano tem tal coisa, por acaso, fulano é teu paciente para tu dizer isso? A galera faz muito isso com blogueiras, influencers, pessoas famosas e afins, né? Tipo, fulano tem tal coisa, mas querido, sem contar que tem um risco, assim, que acho que isso é importante, porque pode ser, eu não sei quem é a moça nem nada, tá? Vamos falar de uma situação hipotética. Pudesse ser que a moça, então, ela tem ali o autismo. Quem disse que ela quer que todo mundo saiba? Que ela tem direito de dizer ou não dizer sobre alguma coisa. Aí expõe a pessoa dizendo, fulano tem tal coisa, ela quer. Não, e também entra no lugar de justificar comportamentos em relação ao diagnóstico, né? Não é porque ela é autista que ela abandonou o cara na floresta, gente. Não é todo mundo que é autista que abandona os amigos na trilha, né? Não é como se tivesse alguma coisa a ver com aquilo em específico. E aí usa diagnóstico para justificar alguns tipos de comportamento como se fosse uma relação de causa e efeito, né? E não é, né? Não tem que nem fazem com pessoas que cometem crimes. Né? Gente, que a gente escuta de assim, é uma doença, as pessoas colocam nesse ponto, né? É doido, é uma doença. Não, isso é uma doença. E aí parece que, então, todas as pessoas que tiverem X diagnóstico, então elas são pessoas que podem cometer X crime. E isso não é verdade. Né, e precisa tomar muito cuidado, porque aí eles carregam, é tipo um X nas costas, né? Você tem tal diagnóstico, então você pode ser perigoso, então você pode vir a ser um criminoso, você pode... E é isso, cai num estereótipo de que, assim, todas as pessoas que têm uma questão, então, que compartilham algo de um diagnóstico de saúde mental, então é perigoso. Mas não são. Né? Nem toda pessoa que tem é perigoso, e nem todas as pessoas que não têm são confiáveis, né? Então, vamos por aí, que existe gente ruim, que é só ruim mesmo. Existe gente que é filho da puta, ponto. Não tem diagnóstico, não tem... é filho da puta, não tem onde a gente caçar pelo em ovo. É porque, às vezes, as pessoas dão uma romantizada, assim, né? Vamos justificar a filha da putagem que o outro cometeu. Nada, só não se importa contigo mesmo. Né? Talvez até tenha motivo para ser assim na vida, né? Mas não é relação. Mas nem tudo justifica, né? Também, porque hoje em dia é uma onda de vamos justificar tudo. Às vezes a pessoa só fez porque se importou mais com ela mesma e pronto. Porque tu falando isso do ser ruim, eu lembrei, não sei se vocês vão lembrar disso, porque isso é muito velho, mas uma coisa que tinha antigamente, uns vídeos de uma menina, uma menininha, assim, que eu acho que devia ter uns 5, 6 anos, que era tipo a menina psicopata, que eram umas entrevistas. Tu lembra? Da adoção, não falava de adoção? E que ela falava, tipo, de ter vontade de matar alguém, não sei, acho que era mãe, eu não sei quem que era, assim. E aí depois teve uma época que saiu uma entrevista dela adulta, porque isso era um vídeo que tinha muito tempo, mas era um vídeo antigo. E aí uma entrevista dela adulta falando, tipo, a vida dela é perfeitamente normal. Não matou ninguém. Dava medo aquele vídeo, porque ela falava com os olhos assim, bem, né? Mas em que condição que aquela menina não estava sendo colocada para gravar? E, olha, na faculdade de psicologia passaram esse vídeo, por isso que eu lembro, passaram esse vídeo como uma criança psicopata. Era o nome, né, do vídeo. E tem outras coisas que entram em estereótipos. Você falou isso e eu lembrei de uma pessoa que eu conheço, da escola, né, do Luca, que, ai, gente, dá muita agonia, assim, porque o filho dela, ele é autista, ele tem diagnóstico, mas aí, sabe quando você vê que é o problema num cara, não é a criança daquela situação, a maneira como a mãe trata, e entre outras coisas, uma coisa que ela sempre fica falando, assim, repetindo, às vezes ele faz alguma coisa, aí ela fala, ele é adotado, né? É aquilo de ferir o narcisismo, provavelmente, mas não vamos falar que é, né? Porque assim, não é minha paciente.
a gente não pode falar. Mas às vezes vem nesse lugar, peraí, deixa eu me distanciar. Mas enfim, análise selvagem aqui, né? É algo que tem acontecido com a outra coisa que a Maria está falando, mas olha só, deixa eu falar isso, justificar isso, tá vendo como às vezes a gente cai nesse lugar, porque assim, parece que é um distanciamento, tipo, deixa eu me distanciar aqui e não ferir meu narcisismo dizendo, mas teria que ouvi-la, né? Estou julgando uma situação específica, um É como a recorte. gente julga também ali, né? É justamente esse ponto, assim, né? Escutando isso dela, muitas vezes passa esse tipo de coisa por mim, assim, mas também, ao mesmo tempo, dá para ver que ela tenta justificar por um estereótipo que já existiu em algum momento, de que a criança adotada, né? Então, a gente vai para um lugar de patologizar algumas coisas e estereotipar muitas outras, ao invés de... Olha só, Dani, né? Você está falando disso, e aí as minhas crianças, eles tiveram contato com uma criança que veio, então, para a família por via de adoção, né? E alguns amiguinhos da mesma idade falaram para eles numa conversa, assim, estavam só as crianças, e essa criança não estava no momento, e eles estavam conversando, falando, foi adotada, é filho do coração e tal, então, provavelmente houve, no lugar onde eles se conheceram, essa informação foi passada ali, né? E eles estavam conversando, e um dos amiguinhos falou nessa rodinha, assim, é porque a mamãe e o papai dele não quiseram ele. E aí deram ele para o orfanato. Aí ele ficou esperando até que alguém quisesse ser a mãe e o pai dele. E aí a Isis depois veio me perguntar, é verdade que a criança quando vai para o orfanato é porque a mãe não quis ele? E aí eu conversei com ela a respeito de todas as nuances que esse não querer tem, porque não é não querer e ponto. Não é assim, as coisas não são dessa forma. E o quanto que isso pode ser interpretado pelas crianças, né? De pensar, sabe uma coisa que me veio assim, na cabecinha dela, então existe algo que uma criança faz que pode levar a mãe não querê-lo. E aí ela poderia trazer isso para ele. Sem uma noção do que aquilo pode causar na criança, de dizer, sua mãe não te quis. Então, sua mãe não te quis, você teve que esperar outra te querer. E aí a gente conversou, tudo explicou a adoção de uma outra forma, né? De dizer até mesmo sobre as questões que podem levar alguém a entregar uma criança para adoção e não ser de não querer, ou que não tem nada a ver com o que ele fez ou deixou de fazer, não é sobre ele, condição social e tal, enfim. Uma série de coisas ali, né? Mas você vê que entra já para a história das crianças, isso de uma mãe não quis essa criança, bota no orfanato. E aí são esses estereótipos que eles vão sendo criados e as crianças vão respondendo aquilo. Se cresce com esse pensamento, então pode ser uma pessoa que reproduz essa fala enquanto adulto, né? A mãe não quis mesmo. Essa mãe não quis essa criança. Quanto que isso pode ser perigoso? Deixa eu ver aqui, a Maria colocou assim, é o que tem acontecido com a alta de feminicídios e a justificativa de colocar os homens, que são criminosos e agressores, como doentes, e que não existe um contexto social de todo um patriarcado por trás. Ao invés disso, colocam o CID e pronto. É isso, de vamos justificar todos os atos das pessoas com a questão da saúde mental. E aí, pronto, passa pano. Tá tudo bem, fulano tem CID e tal. As pessoas chamam os outros de CID, tananana. Tá, mas não é assim. Não tem que ser assim. É porque entra num campo bem delicado mesmo de justificativa, que parece que tá, então pode continuar fazendo, e não pode. Né? Tendo ou não tendo um diagnóstico, não pode fazer isso. Enfim. Vamos lá. A experiência cada vez maior da psicanálise nos fez encontrar pacientes que exibiram de forma surpreendente esse tipo de compreensão imediata do simbolismo onírico. Muitas vezes eram pacientes que sofriam de demência precoce, de modo que, por certo tempo, houve a tendência de suspeitar que tinham essa doença todos os sonhadores com esse entendimento dos símbolos. Mas isso não procede. Trata-se de uma peculiaridade ou dom pessoal sem significado patológico visível.
Quando nos familiarizamos com o emprego abundante do simbolismo na representação do material sexual no sonho, é preciso perguntar se muitos desses símbolos não aparecem como os sinais da taquigrafia, com um significado fixo, e nos vemos tentados a esboçar um novo livro dos sonhos, utilizando o método da decifração. A propósito disso, cabe observar que esse simbolismo não é próprio dos sonhos, mas da imaginação inconsciente, especialmente do povo, e pode ser encontrado no folclore, nos mitos, lendas, provérbios, expressões idiomáticas e xixes de um povo, mais do que nos sonhos. Teríamos de ultrapassar em muito a tarefa da interpretação dos sonhos se quiséssemos fazer justiça ao significado do símbolo e abordar os numerosos problemas, em grande parte não resolvidos, que se ligam ao conceito do símbolo, que tem uma nota acrescentada em 1911. Os trabalhos de Bleuler e seus discípulos de Zurique, Maeder, Abram e outros sobre o simbolismo. Ver também autores não médicos a que eles se referem, Klempau e outros, e aí acrescentado em 1914. O que se escreve de mais pertinente sobre esse tema se acha no texto do Otto Henke e H. Sachs, de 1913, o capítulo 1, e é acrescentado em 1925, ver também A. Jones, de 1916. Aqui, nos limitaremos a dizer que a representação por meio de um símbolo se inclui entre as representações indiretas, mas que vários indícios nos impedem de juntar indistintamente a representação simbólica e outros tipos de representação indireta, sem apreender com clareza conceitual esses traços distintivos. Numa série de casos, o que há em comum entre o símbolo e aquilo que ele representa é evidente. Em outros, ele se acha oculto. A escolha do símbolo parece, então, misteriosa. Justamente, esses casos devem lançar luz sobre o sentido último da relação simbólica. Indicam que esta é de natureza genética, da gênese. Aquilo que hoje se relaciona simbolicamente era, nos primórdios, unidos provavelmente por uma identidade conceitual e linguística, que tem uma nota acrescentada em 1925. Essa concepção encontraria um apoio extraordinário numa teoria apresentada pelo Dr. Hans Sperber. Ele acha que as palavras primordiais designavam coisas sexuais, e depois perderam esse significado sexual quando passaram para outras coisas e atividades, que eram comparadas às sexuais. A relação simbólica parece ser um resíduo e uma marca da identidade antiga. Nisso, podemos observar que vai um bom número de casos o uso de um símbolo em comum, vai além da língua em comum, como já afirmou Schubert, em 1814. Aí que tem mais uma nota, acrescentada em 1914. O navio se movendo na água, por exemplo, aparece nos sonhos de micção de sonhadores húngaros, embora em sua língua não se use Schiffen, navio, para urinar. Firenze também, página 410 adiante. Nos sonhos dos franceses e dos povos de origem latina, o quarto serve para representar simbolicamente a mulher, apesar de não conhecerem nenhuma expressão análoga a, aí tem a palavra aqui que significa mulher, mas literalmente quarto de mulher. Um bom número de símbolos é tão antigo quanto a própria língua. Outros, porém, são formados continuamente na atualidade. Por exemplo, o dirigível, o Zeppelin. O sonho utiliza esse simbolismo para a representação disfarçada de seus pensamentos latentes. Entre os símbolos assim empregados, há muitos que sempre, ou quase sempre, têm o mesmo significado. Mas não devemos esquecer a peculiar plasticidade do material psíquico. Com frequência, um símbolo do conteúdo do sonho deve ser interpretado não simbolicamente, mas em seu próprio sentido, mas em seu sentido próprio.
Outras vezes, o sonhador pode recorrer ao material especial de lembranças e usar como símbolo sexual qualquer coisa que geralmente não é usada assim. Quando tiver a escolha entre vários símbolos para a representação de um conteúdo, optará por aquele que apresenta relações temáticas com o resto de seu material de pensamento, ou seja, que permite uma motivação individual além daquela típica. 1909, a última frase de 1914. Aqui está falando das questões sexuais, né, dos símbolos e tal, se pensar que também a vida sexual e os desejos de uma pessoa são completamente diferentes e podem variar tanto, por que os sonhos também, né, teriam que seguir, é sempre isso, vai significar aquilo, mas uma pessoa pode ter desejos tão diversos, é impossível a gente dizer que sempre vai significar tal coisa, né? Embora as pesquisas recentes sobre o sonho, desde Sherman, tornem irrefutável o reconhecimento do simbolismo no sonho, até H. Ellis afirma não haver dúvidas de que nossos sonhos estão repletos de simbolismo, cabe admitir que a tarefa da interpretação do sonho não é apenas facilitada, mas também dificultada pela existência dos símbolos. A técnica da interpretação baseada nos pensamentos espontâneos do sonhador geralmente não ajuda no tocante aos elementos simbólicos do conteúdo do sonho. Está fora de questão, por razões de crítica científica, um retorno à arbitrariedade do intérprete dos sonhos, tal como era prática na antiguidade, e que parece reviver nas interpretações descuidadas de Stecken. Assim, os elementos existentes no conteúdo do sonho, que devem ser compreendidos como simbólicos, nos obrigam a recorrer a uma técnica composta, que, de um lado, se apoia nas associações do sonhador, e, de outro, completa as lacunas com o conhecimento simbólico do intérprete. Um cuidado crítico na resolução dos símbolos e um estudo minucioso destes, em exemplos de sonhos particularmente transparentes, devem convergir para afastar a objeção de arbitrariedade na interpretação dos sonhos. As incertezas que ainda existem em nossa atividade como intérprete dos sonhos se devem, em parte, ao nosso conhecimento incompleto, o que será progressivamente sanado através do aprofundamento. E, por outro lado, vinculam-se justamente a determinadas características dos símbolos do sonho. Com frequência, esses têm 2 ou mais sentidos, de modo que, como na escrita chinesa, apenas o contexto permite o entendimento correto. Então, isso daqui serve para tanta coisa na vida, né, e de tudo também que a gente está falando, que é isso, só no contexto que dá para ter. Eu fiquei pensando que em 2019, se aparecesse no sonho de uma pessoa uma máscara, ia querer dizer uma coisa, uma máscara. De 2020 em diante, pode já dizer qualquer outra coisa, né? Okay. Exatamente, porque a máscara ganha uma questão ali importante com a Covid, né? E quantas coisas mudaram? Igual ficar em casa também, né? E, olha, até não falando de sonho agora, mas sabe que depois da pandemia viralizou mesmo essa questão de energia social baixa. Gente, o que não existia esse termo, não existia isso, né? E aí as pessoas passaram a, então, se descreverem como pessoas, minha energia social tá baixa. O quanto que isso não vem fruto de tudo que a gente viveu ali nesse período de estar recluso, né? De ter a questão da doença. E aí você se dizer, uma pessoa antes que não gostava de estar muito com os outros e depois da pandemia, uma pessoa assim, cabe que você pensa sobre o impacto que teve, porque tem uma marca ali que divide a gente antes e depois. Então, os símbolos, a máscara, ou qualquer coisa, também entra nesse sentido de quantas coisas que mudam. E até da gente pensar, sabe que, aí não dizendo de pessoas de outra nacionalidade, mas hoje, com a possibilidade do online, a gente atende muitas pessoas que moram fora. E aí a gente precisa pensar nos costumes também. Existem pessoas que moram há anos fora e aí estão bastante inseridas numa cultura diferente da nossa. Às vezes o que elas falam, o que elas pensam, o que elas colocam ali em análise é diferente do que a gente está acostumado.
precisa considerar, né? E também, é claro que fora a cultura, né, pessoas de fora, mas eu estava atendendo uma paciente de outro estado agora, e ela usou uma expressão, e aí no que ela falou a expressão, ela mesma já disse, não sei como que isso é aí, porque é uma expressão regional, né? Então, às vezes, por ser, né, outro estado, às vezes eu posso interpretar de uma forma que não tem nada a ver com o que ela está falando. Eu não sei como é que fica isso em outros países, mas no Brasil a gente tem muito isso, né? De um estado para o outro é uma diferença, assim, a maneira como fala, até o nome dos objetos, das coisas, né, que mudam. Total. E olha só, assim, a gente está falando de estados, mas eu morei em São Paulo uma época, gente aqui da Baixada, morei em São Paulo. E uma vez eu estava conversando com as meninas na época eu trabalhava na aviação civil, né? Conversando com as meninas ali da clínica, e aí eu estava falando de pão, só que aqui a gente chama de média. E aí eu falando uma média, 3 médias, e falando assim, e aí ela super escutando a minha história, depois ela falando, o que é média? Meu, é muito engraçado porque é só aqui, né? E eu falando aqui na minha naturalidade, contando a história super inconformada, e aí elas... Todo mundo sabe aqui o que é média? Né? Pão francês, né? Média aqui a gente chama de média, é pão francês. Pão de sal, pão francês, pão cada um chama de lugar. E eu falando super e elas... E a cidade do lado, gente, que é 40 minutos de distância, e elas entenderam o que eu estava falando. Mas vai chegar lá em São Paulo, na padaria, e falar que era 10 metros, a pessoa vai ficar te olhando. Né? Quando a gente foi para o Rio de Janeiro, uma vez, o rapaz, meu pai tinha pedido um suco, o rapaz perguntou para o meu pai se era na tulipa, e meu pai ficou, é o copo, aquele copo chama tulipa. Uma flor? Que isso? Pensando, né? Gente, que tipo de cerveja deve ser esse? É muito doido. Quando a gente foi, não lembro agora, para BH, e aí as pessoas, elas não usam o ão, né, lá, tudo termina com M, então, tipo, lugarzinho, cafezinho, né, assim, aí, meus filhos, mãe, por que aqui eles falam tudo assim, e aí eles, nem é outro idioma, mas tudo eles falam, cafezinho, pãozinho, né? Tudo... Não, e aí tu falou dos teus filhos, e aí outro dia o Luca falou assim para mim, ô mãe, o que é? Tem uma coisa lá no ar da Itália que faz as pessoas falarem buongiorno? Negócio. O que acontece? Ele tentando entender, né, bichinho? Porque tem o filme do Luca que eles falam assim, né? Uhum. Aí e vai explicar, gente. Como é que vai explicar? É engraçado, né? O hotéis eles reconhecem, às vezes, porque como eles estudam numa escola que tem 2 idiomas, né? Então, eles estão numa idade também que eles já sabem que são idiomas diferentes. Mas aí, quando eles foram para lá, eles ficaram pensando, tipo, pô, não é outro idioma, por que fala tão diferente, né? E aí o Caio teve uma reunião de trabalho lá e a gente conheceu as pessoas, né, na empresa, e eles falaram, nossa, esses amigos do papai falam muito diferente da gente, o que quer queijinho? E eles, mãe, queijinho? Tipo, que engraçado isso. Quando a gente foi para Salvador também, algumas coisas, né, que se fala muito diferente, tá? E eles, cara, olhando, eu acho tão bonitinho, porque a gente, às vezes, não... A gente sabe, mas não se apega a essas coisas. Criança, como tudo é novo, então eles olham para aquilo assim com uma curiosidade, né? Bonitinho. Deixa eu ver aqui. Está ligada a essa polissemia dos símbolos, a capacidade que tem o sonho de permitir uma sobreinterpretação, de representar num só conteúdos diversos, pensamentos e desejos de natureza, muitas vezes, bastante divergente. Feita essas restrições e ressalvas, afirmo que o imperador e a imperatriz, rei e a rainha, realmente, na maioria dos casos, representam os pais do sonhador. Ó, outra coisa, quem aqui vai sonhar com rei e rainha, gente? Não faz parte, né? No máximo a gente pode sonhar com um presidente. Aí vai perguntar, o pai e a mãe é bandido? Porque aqui se a gente olha para um lado, olha para o outro, né? Nossos presidentes não são o que se diga. Maravilhosos. Nossos, vírgula, né? Porque assim, a gente é obrigado a aceitar
quem a maioria escolhe, né? Mas hoje em dia, quando se fala nós, por exemplo, parece que a gente escolheu, né? Não escolhemos quem foi. Tá, às vezes nem quem é também. Capaz da gente não conseguir nem escolher o próximo. Triste, 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 triste. O príncipe ou a princesa costuma ser ele mesmo. A mesma alta autoridade do imperador, porém, é também atribuída a grandes homens. Por isso, em vários sonhos, Goethe, por exemplo, aparece como símbolo do pai. Todos os objetos alongados, como bengalas, troncos de árvore, guarda-chuva, pelo ato de abrir, comparável à ereção, todas as armas longas e afiadas, facas, punhais, lanças, podem representar o membro masculino. Um símbolo frequente para ele, um tanto incompreensível, é a lixa de unhas. Aí ele coloca aqui entre parênteses, por causa da fricção, né? Não sabemos. Latas, caixas, baús, armários, fornos correspondem ao corpo feminino, mas também a cavernas, navios e todo tipo de recipiente. Quartos no sonho são, na maioria dos casos, mulheres. A descrição de suas diversas entradas e saídas confirma essa interpretação. Como assim as nossas diversas entradas e saídas, né? Ai, ai, tem uma nota aqui, vamos ver se ele explica isso. Nota acrescentada em 1919. Um paciente que vive numa pensão sonha que encontra uma servente e lhe pergunta qual é seu número. Para sua surpresa, ela responde 14. Ele realmente começou uma relação com essa moça e teve vários encontros com ela em seu quarto. Compreensivelmente, ela temia que a patroa suspeitasse dela, e no dia anterior ao sonho, sugeriu que se encontrasse num dos quartos desocupados. Esse quarto era o de número 14, mas no sonho é a mulher que tem esse número. Dificilmente se poderia imaginar uma prova mais clara da identificação entre mulher e quarto. Assim, por exemplo, o quarto de dormir significa esposa se ela existir. Nesse contexto, é fácil compreender o interesse de saber se o quarto está aberto ou trancado. Primeiro, sonho de dor em análise fragmentária de um Misteri, 1905. Não precisamos explicitar qual é a chave que abre o quarto. O simbolismo de fechadura e chave serviu a Uhland na canção do Conde Eberstein para uma amena obscenidade. O sonho de atravessar uma série de quartos adjacentes é um sonho com prostíbulo ou harém. No entanto, como H. Sachs demonstrou com belos exemplos, ele é usado para representações de casamento por contraste. Sabe uma coisa que eu pensei aqui agora? Tem umas músicas brasileiras da época da ditadura, em que elas têm vários tipos de interpretação, né, que elas dizem de uma coisa, é tão importante, assim, enriquecedor, né, a gente pensar sobre isso. Tem aquela do cálice, que é bem, bem conhecida, né, de que está dizendo de um cálice, mas é um cálice de se calar, e da gente poder olhar para isso, assim, que fala da história do nosso país e de quanto que as pessoas foram levadas nesse lugar, e de quanto que é como um sonho também, né? É dizer de alguma coisa por meio de simbolismo. Achei interessante esse negócio desse Freire falando de um monte de quarto, né? Que a gente pode levar para o lado de que, dependendo de quem a gente está escutando, se uma pessoa trabalha num hotel, ele falou aqui do hotel, né? Não é hotel que ele falou, mas de um outro lugar aqui que o moço trabalhava. Eu penso que se uma pessoa trabalha num hotel, limpando quartos, o quarto no sonho dela vai ter totalmente uma coisa diferente do que é pra gente. Se a gente estiver na pandemia, estar no quarto, às vezes era o único lugar que a pessoa podia ficar sozinha, porque dentro de casa estava tendo que lidar. A gente saía para ir na sala, saía para ficar no quarto, saía dentro de casa. Como é que pode, né, colocar tudo num lugar como uma coisa que represente tudo para todo mundo? Por isso que é importante a frase da questão do contexto. Não tem como você ter um entendimento sem avaliar um contexto. E não é o contexto daquela situação, é um contexto que envolve muitos aspectos. Uma relação com a pesquisa sexual das crianças se revela quando a pessoa sonha com 2 quartos, que antes eram um só.
ou quando vê dividido em dois o quarto que conhece de um apartamento, ou o inverso. Na infância, o aparelho genital feminino e o bumbum são considerados uma só área, conforme a teoria infantil da cloaca. E apenas mais tarde se aprende que essa região do corpo abrange duas cavidades e aberturas. Todos os tipos de escadas, seu uso tanto para subir quanto para descer, são representações simbólicas do ato sexual. Olha, estão subindo e descendo escada. Nota acrescentada em 1911. Acerca disso, reproduzo aqui o que afirmei em outro lugar. E ele coloca que o lugar foram as perspectivas futuras da terapia psicanalítica de 1910. Algum tempo atrás, informaram-me que um psicólogo, de pontos de vista um tanto alheios aos nossos, dirigiu-se a um de nós com a observação de que certamente superestimamos o significado sexual oculto dos sonhos. O seu sonho mais frequente, afirmou, era subir uma escada. Se entregou, né? Entregou aqui. E certamente não havia nada de sexual nisso. Alertado por essa objeção, começamos a atentar para o surgimento de escadas, degraus e etc. nos sonhos. E logo podemos constatar que a escada, ou que lhe seja análogo, representa um indiscutível símbolo do coito. Não é difícil encontrar o fundamento da comparação. Chegamos ao topo em movimentos rítmicos, com o fôlego cada vez menor, e depois, com alguns breves saltos, estamos novamente no chão. Assim, o ritmo do coito se acha também na subida da escada. E não esqueçamos a linguagem corrente. Ele nos mostra que a subida, aí ele coloca aqui em alemão, é outra designação para o ato sexual. Costuma-se dizer que um homem é aí tem a palavra aqui que significaria subidor, mas com certeza, né, uma tradução que não acha que o que significaria de fato. E falar em, é correr atrás. Em francês, o degrau da escada se chama la marche, deve falar. E aqui tem outra frase que literalmente diz um velho andador, e corresponde exatamente ao nosso velho escalador. Aqui entra naquilo, né, de coisas que a gente tem que adaptar para a nossa língua, porque não, se for em tradução exata, não diz muita coisa para a gente. Paredes lisas que escalamos, fachadas de casas pelas quais descemos, muitas vezes com grande medo, correspondem a corpos humanos eretos, provavelmente repetem um sonho, a lembrança da criança pequena que tenta escalar os pais ou as pessoas que cuidam dela. As paredes lisas são homens. Não é raro, nos sonhos angustiados, nos seguramos nas saliências das casas. Mesas postas e tábuas são mulheres, provavelmente pelo contraste, que anula as curvas do corpo. Madeira parece ser, por suas relações linguísticas, um representante da matéria feminina. O nome da ilha da Madeira significa madeira em português. Visto que mesa e cama constituem um casamento, sucede com frequência que no sonho a primeira substitui a segunda, e até onde for possível, o complexo de representações sexuais é transposto para o complexo alimentar. Entre as peças de vestuário, o chapéu de uma mulher deve ser interpretado muitas vezes como órgão genital, mais precisamente do homem. O mesmo vale para o manto, ficando em aberto que papel tem o som da palavra nesse uso do símbolo. Mantel, manto, homem. Nos sonhos de homens encontramos com frequência a gravata como símbolo do pênis. Não apenas porque é longa, fica pendurada e é característica do homem, mas também porque podemos escolhê-la a nosso bel prazer, uma liberdade que a natureza não concede no caso do objeto simbolizado. Aqui tem uma nota acrescentada em 1914. O desenho de uma garota maníaca de 19 anos, um homem que usa uma cobra como gravata, voltado para uma moça. Há também a história que se chama O Envergonhado. Uma mulher entrou numa sala de banho, onde se encontrava um senhor que mal teve tempo de vestir a camisa. Ele estava muito envergonhado, mas imediatamente cobriu o pescoço com a parte da frente da camisa e disse: "Me desculpe, estou sem gravata."
Os indivíduos que usam esses símbolos no sonho costumam gastar muito com gravatas e possuem verdadeiras coleções dela. Outra coisa também, né, para a gente entrar ainda mais uma vez, gente, quase ninguém mais usa gravata aqui, né? É outra coisa que ficaria fora de contexto. Todos os aparelhos e máquinas complicados no sonho são, com grande probabilidade, órgãos genitais, normalmente masculinos. Na descrição deles, o simbolismo do sonho se mostra tão incansável quanto o trabalho do xixi. Também é claro que todas as armas e ferramentas são usadas como símbolos do membro masculino. Arado, martelo, espingarda, revólver, punhal, espada, etc. Da mesma forma, muitas paisagens dos sonhos, sobretudo aquelas com pontes ou colinas cheias de florestas, podem facilmente ser reconhecidas como descrições dos genitais. Deixa eu ver aqui. Vou tentar ler mais uma página e meia, não, 2 páginas e meia, para a gente tentar. Vocês conseguem ou porque aí vai passar do tempo, ou querem parar aqui? Conseguem ficar? Vou ler mais rapidinho assim. Marcinovski reuniu uma série de exemplos em que os sonhadores ilustram os seus sonhos com desenhos que representariam as paisagens e as localidades neles encontrados. Esses desenhos mostram muito bem a diferença entre significado latente e manifesto no sonho. Para um olhar desprevenido, parecem conter planos, mapas e coisas assim, mas um exame mais detido enxerga neles representações do corpo humano, dos genitais, etc. E apenas após essa interpretação, o sonho pode ser compreendido. Também os trabalhos de Pfister sobre a criptografia e enigmas visuais. Também no caso de neologismos incompreensíveis, podemos pensar que são composições de elementos com significado sexual. Com frequência, também crianças significam órgãos genitais no sonho, visto que homens e mulheres costumam chamar seus genitais afetuosamente de seu pequeno. Nunca vi um homem chamar de pequeno, né? Steckel percebeu corretamente o irmão pequeno como pênis. Olha, tá aí uma coisa que eu nunca ouvi. Brincar com uma criança pequena, bater no pequeno e etc., são frequentemente representações oníricas da masturbação. Para representar simbolicamente a castração, o trabalho do sonho recorre à calvície, ao corte de cabelo e à perda de dentes e à decapitação. Quando um dos símbolos mais comuns do pênis ocorre 2 ou mais vezes, isso deve ser entendido como forma de evitar a castração. Também o aparecimento de lagartos no sonho, um animal em que o rabo cortado volta a crescer, tem o mesmo significado. Vários animais usados como símbolos dos genitais na mitologia e no folclore têm o mesmo papel no sonho. O peixe, a lesma, o gato, o rato, por causa dos pelos públicos, púbicos, mas principalmente o símbolo mais significativo do membro masculino, a serpente. Animais pequenos e insetos são representantes de crianças pequenas, de irmãos indesejados, por exemplo. Uma infestação de insetos equivale frequentemente à gravidez. Devemos mencionar o dirigível como um símbolo onírico muito recente do órgão genital masculino, que justifica esse emprego tanto por sua relação com o voo, quanto, às vezes, por sua forma. Aqui está parágrafo alterado ou aumentado. Steckel informou uma série de outros símbolos com exemplos, em parte ainda não verificados adequadamente. Os escritos de Steckel, sobretudo o livro Das Sprache des Traums, A Língua do Sonho, contém a mais rica coleção de símbolos explicados, muitos dos quais ele decifrou como argúcia e que foram confirmados em exame posterior. Por exemplo, na seção sobre o simbolismo da morte. Mas a insuficiente capacidade crítica do autor e a tendência de generalizar a todo custo tornam duvidosas ou inutilizáveis outras interpretações suas, de modo que se recomenda o máximo de cuidado à utilização desses trabalhos. Será que não vem daí aquilo de sonho com cobra, significa traição, né? Sei não. Por isso, limito-me a destacar uns poucos exemplos.
Segundo Steckel, deve-se entender direita e esquerda nos sonhos no sentido ético. O caminho da direita significa sempre o caminho da justiça, o caminho da esquerda, o do crime. Nossa, se fosse assim, estava lascado. Até hoje eu não sei o que é direita e esquerda, preciso parar para raciocinar. Não, e acho que totalmente diferente hoje em dia, se a gente parar para pensar direita e esquerda, se você Nossa, pensar na ideologia na política, pessoa, verdade. a pessoa não pode dizer que vai, né, a propaganda da Havaianas, imagina esse negócio dele. Mas a propaganda da Havaiana tinha uma conotação política, né? Tinha, sim. Depois vieram daquele Miguel. Tá bom. Até parece, né, gente? Eles super conseguiram atingir, e tudo bem, porque tá tudo bem para a marca dividir o público, né? Tudo bem você falar só para um público de direita ou de esquerda, se você assim quiser, mas que tinha conotação política, tinha. Eu acho. Mas, enfim, eu não sei se eu sou boa ou sou ruim, então, porque, gente, eu ia ficar muito na dúvida, direita ou esquerda, não sei, e aí sonhar e depois ainda definir se era esquerda ou direita, já me perdi, não ia rolar. Assim, a esquerda pode representar a homossexualidade, incesto, perversão, e a direita, casamento, relações com prostitutas, etc. Ora! Sempre avaliado do ponto de vista moral individual do sonhador. Na maioria das vezes, os parentes têm no sonho o papel de órgãos genitais. Tem várias. Ai, gente, minha cabeça às vezes aqui, ó. Vou ler de novo. Na maioria das vezes, os parentes têm no sonho o papel de órgãos genitais. Vamos pensar em órgãos do corpo. Tem parente que a gente sonha que a gente sabe bem o órgão que ele pode representar. Não sei se todo mundo pensou a mesma coisa, mas eu pensei. É aquilo, né? Eu pensei, tu pensou, nós pensamos. Posso confirmar esse significado apenas nos casos do filho, da filha, da irmã mais nova, ou seja, no âmbito do pequeno. Por outro lado, há exemplos seguros de que irmãs são percebidas como símbolos dos seios, e os irmãos dos grandes hemisférios. Não conseguir alcançar um carro significa, segundo Steckel, lamentar a diferença de idade que não pode ser superada. A bagagem que levamos numa viagem seria o peso do pecado que nos oprime. Mas é justamente a bagagem da viagem que muitas vezes se revela como símbolo inconfundível dos próprios genitais. Steckel atribui significados simbólicos fixos também aos números que ocorrem com frequência nos sonhos. Mas essas explicações não parecem suficientemente fundadas nem universalmente válidas. Embora, em certos casos, a interpretação possa ser reconhecida como provável. De resto, o número 3 é um símbolo várias vezes confirmado órgão genital masculino. E é mentira, né? Falou 3 é mentira. Ai, saiu quanto dos 3? Mentira. Mentira! Tá inventando história. Uma das generalizações postuladas por Steckel se refere ao duplo significado dos símbolos genitais, onde existe um símbolo que, desde que a imaginação permita, não pode ser usado como feminino e, ao mesmo tempo, masculino. As palavras intercaladas, porém, tiram grande parte da certeza dessa afirmação, pois a imaginação nem sempre permite. Mas não me parece desnecessário afirmar que, segundo a minha experiência, a generalização de Steckel precisa ceder lugar ao reconhecimento de uma diversidade maior. Além dos símbolos usados com igual frequência para genitais masculino e feminino, há também aqueles que designam predominantemente, ou quase que exclusivamente, um dos sexos. E ainda outros de que se conhece apenas o significado masculino ou feminino, pois a imaginação não permite usar objetos, armas longos e sólidos como símbolos do genital feminino ou objetos outros. Baús, caixas, latas, etc., como símbolos de órgãos masculinos. É correto que a tendência do sonho e das fantasias inconscientes de usar os símbolos sexuais no sentido bissexual revela um traço arcaico, pois na infância não conhecemos a diferença entre os órgãos genitais e atribuímos o mesmo genital aos dois sexos. No entanto, podemos também ser levados à suposição equivocada de um símbolo sexual bissexual, se esquecermos que, em alguns dos sonhos, ocorre uma inversão geral dos sexos, de modo que o masculino é representado pelo feminino e vice-versa.
Esses sonhos expressam, por exemplo, o desejo da mulher de ser um homem. Os genitais também podem ser representados no sonho por outras partes do corpo. O membro masculino pela mão ou pelo pé, a abertura genital feminina pela boca, pela orelha ou até mesmo pelo olho. As secreções do corpo humano, muco, lágrimas, urina, esperma, podem ser substituídas pela outra no sonho. Essa afirmação de Steckel, correta como um todo, sofreu justificada restrição em observações de R. Hitler, em 1913. O que acontece no essencial é a substituição de secreções significativas, como o esperma, por uma irrelevante. Vamos ficar por aqui, e aí a gente volta na página 403, no segundo parágrafo, para terminar essa parte do texto. Beleza? Obrigada pela companhia, um beijo, e a gente vê semana que vem.